Fala galera, beleza? Tudo bem? Bom pessoal, a gente vai então encerrar aqui o nosso estudo sobre o sistema reprodutor masculino, obviamente do ponto de vista histológico. Porque a gente está na terceira parte. E aí, em tese, se a gente está na terceira parte, você já deve ter assistido a primeira e a segunda parte. Pessoal, a gente terminou todos os ductos ali, né? A gente só não falou de uretra, porque a uretra é falado mais em sistema urinário, né? Então a gente não vai comentar não, beleza? Isso a gente deveria ter falado em tese, mas como a uretra ali, que também é um ducto extratesticular, mas é vinculado mais ao sistema urinário, e aí a gente fala da histologia dela lá na aula do sistema urinário, beleza? Bom, pessoal, então agora a gente começa a falar das vesículas e glândulas, né, que vão liberar substâncias que vão constituir o sêmen. A primeira delas, lá em cima, é a minha vesícula seminal. Vesícula seminal, ela produz o chamado líquido seminal, que tem diversas funções. E mais uma vez, a função desse líquido principal é a aula de fisiologia, não é a nossa ideia. Mas o básico aqui é você entender que esse líquido ele é rico em carboidratos, principalmente frutose, que é o cara que vai dar energia aos espermatozoides. Lembra que o espermatozoide ele tem que nadar até o ovócito. Ele chega ali pelo útero, tubo uterina, e para nadar ele precisa bater o seu flagelo. Para bater seu flagelo ele depende de energia, ATP, e para ter o ATP ele pega o carboidrato chamado de frutose. Lembro também para você que o líquido seminal ele constitui cerca de 70% do sêmen. Ah, Pedro, sêmen não é só espermatozoide? Não. Sêmen é o conteúdo inteiro que é eliminado, que é ejaculado pelo homem. E 70% desse líquido que é liberado é composto pelo líquido seminal. Líquido esse que é formado pela vesícula seminal. E aí, pessoal, qual vai ser a composição histológica dessa vesícula seminal, que é o que nos interessa de fato? Ele apresenta um epitélio pseudoestratificado. Mais uma vez, eu já te expliquei na aula da segunda parte por que é pseudoestratificado. E ele é colunar ou cuboide. Agora, pessoal, mais uma vez, esse cuboide e colunar rola divergência em bibliografias. Se você pegar, por exemplo, o Junqueira, vai ser só colunar. Porque, como eu falei para você, o único cara que pode ser pseudo-certificado é o colunar. Porém, se eu pegar o Royce, ele fala em alguns cúbicos. Então, assim, eu coloco os dois e tô te apresentando. Mas, no geral, o pseudo ele vai ser o quê? Colunar, beleza? E a gente vai mostrar isso aqui nas imagens. Além disso, eu tenho uma lâmina própria e eu também tenho músculo liso. Qual é a ideia de eu ter músculo liso aqui na vesícula, pessoal? Lembra que a vesícula, ela tem que contrair. Quando a vesícula contrai, ela libera o meu líquido seminal. Então é importante eu ter, sim, músculo liso ali. E aí, vamos olhar na imagem, pessoal. Olha aí, ó. Eu tenho aqui, ó, o meu epitélio representado e pode perceber que esse epitélio, ele é pregueado. Mais uma vez, se a mucosa é pregueada, significa dizer que ela é feita em dobras. Ela tem essas invaginações, esses dobramentos. E além disso, eu consigo perceber aqui também, ó, o meu músculo liso. Então lembra, quando o músculo liso contrai, eu acabo tendo a compressão e eliminação de quem? Desse meu líquido seminal lá nos meus ductos extratesticulares para se juntar ao espermatozoide e compor o sêmen. Vai ser assim para o líquido seminal, que é formado na vesícula, vai ser assim para o líquido prostático, formado na próstata, e vai ser assim para o líquido pré-ejaculatório, formado pelas glândulas bulbouretrais. Perfeito? E aí, se eu pegar essa imagem e der um zoom, a gente vê exatamente isso aqui. Pessoal, o que eu vejo quando eu dou esse zoom? Primeiro, eu vejo a minha superfície pregueada aqui, ó. Perfeito? E além disso, eu também vejo o meu músculo liso aqui. Já comentamos a importância desse músculo liso. Dando então uma ampliada nessa superfície pregueada, nessa mucosa, nesse epitélio, eu vejo exatamente, olha lá, ó, uma célula colunar, ou, como o Roche também costuma dizer, um colunar baixo, ou até cuboide. Mas perceba que eu tenho posições de núcleos em alturas diferentes. Por isso que eu chamo esse cara de quê? Pseudoestratificado. Agora, eu quero comentar uma coisa contigo, pessoal. Perceba também que eu não vejo só um pseudoestratificado. Eu também consigo observar aqui certas regiões onde eu tenho um epitélio cúbico simples. Dá uma olhada aí de novo. Olha pra cá, ó.
Isso aqui, galera, é cúbico simples. Olha aqui, ó, onde eu tô com a setinha. Cúbico simples. Aqui já é um pseudoestratificado colunar baixo. Então perceba que quando a gente define de maneira didática, não é que é só esse ou só aquele. Por exemplo, quando a gente pega lá o epitélio germinativo lá do ovário, ele pode ser pavimentoso ou cúbico. Tem regiões pavimentosas e regiões cúbicas. Aqui é a mesma coisa. Então é difícil você delimitar e determinar com um único tipo de epitélio. Mas, de maneira clássica, é epitélio pseudoestratificado colunar. Mas a gente acabou de ver aqui na imagem que pode ser simples cúbico. Perfeito, galera? Tranquilo? Bom, pessoal, aqui a gente tem uma próstata. Lembra que a próstata ela também é uma glândula. E essa glândula produz o chamado líquido prostático. Líquido esse que tem uma função básica. Lembra que a função dessas glândulas e tal, desses líquidos, o importante é ver especificamente em fisiologia. A nossa ideia aqui não é essa, a nossa ideia é aprofundar a histologia. Porém, eu vou falar uma função básica aqui do líquido prostático. Líquido esse que vai formar, vai compor o sêmen. E esse líquido, ele tem uma função de alcalinizar o pH da vagina. Lembra que o pH da vagina ele tem uma tendência natural a ser ácido. Em via de regra, ele é ácido. E aí, essa acidez ela é prejudicial aos espermatozoides. Então, esse líquido prostático ele consegue garantir uma certa alcalinização do meio, garantindo uma maior viabilidade e favorecimento dos espermatozoides. Perfeito? Pessoal, e aí olha pra cá rapidinho. Essa próstata ela é formada por 3 regiões. Ela apresenta, melhor dizendo, 3 regiões. Eu tenho ali, ó, lá em cima minha zona periférica, mais embaixo minha zona de transição e mais embaixo ainda minha zona central. São as 3 regiões onde eu divido a próstata. Lembrando ainda que a zona periférica, ela apresenta, né, ela compreende 70% do volume da próstata, enquanto que a minha zona de transição, 5%, e a minha zona central, 25%. Perceba ainda que a próstata ela está envolvendo um ducto. No caso, um ducto extratesticular, né? Que aqui no caso vai ser a uretra. Lembrando que essa uretra a gente não viu aqui em termos de composição histológica, mais uma vez frisando, porque isso aqui a gente vê em tecido, ou melhor, em sistema urinário. Perfeito? Bom, essa uretra, galera, ela é dividida anatomicamente em 4 regiões. Mas essa não é a uretra que está atravessando a próstata? Então essa região da uretra que atravessa a próstata é chamada de uretra prostática. Tranquilo? Simples, né? Comento contigo uma coisa. Além da próstata formar o chamado líquido prostático, que alcaliniza o meio e tudo mais, ela também consegue formar o chamado PSA. Lembra que o PSA, galera, é um marcador de hiperplasia prostática. Lembra que quando o homem faz exame de sangue e pede os níveis de PSA, é justamente para ajudar no diagnóstico de uma hiperplasia prostática. Porque, em tese, se eu tenho uma hiperplasia prostática, eu deveria ter o aumento do PSA. Esse PSA não pode esquecer que ele é formado pela próstata. Então, mais uma vez, a importância de eu correlacionar esse exame laboratorial com exames clínicos, exame de toque e por aí vai. Perfeito? Etc, etc, etc. Só um comentário básico, tá? E aí, pessoal, já que falamos em hiperplasia, comento contigo uma única curiosidade. Pessoal, a maior parte da hiperplasia benigna de próstata se dá nessa zona de transição. Essa zona aqui, ó. Essa zona de transição aqui. E por que essa hiperplasia da zona de transição, que é benigna, ela pode acabar levando à incontinência urinária? Porque ela pode comprimir a uretra, dificultando a passagem de urina. Não só de urina, mas como também de esperma, de sêmen. Porque lembra que a uretra masculina é um canal de passagem de espermatozoide, de esperma, de sêmen e de urina. Agora, a maior parte, né, da hiperplasia maligna, ou seja, o câncer de próstata, se dá nessa região periférica aqui, ó. Beleza? Então, se a hiperplasia é de transição, é na zona de transição, muito provável dela ser benigna. Se a hiperplasia é na zona periférica, muito provável dela ser maligna. E essa hiperplasia
maligna aqui, ó, na zona periférica, não leva com grande frequência incontinência urinária com uma hiperplasia benigna. Por isso que às vezes a pessoa chega com uma próstata gigantesca, né, uma hiperplasia maligna muito grande e não teve nenhum sintoma assim de incontinência urinária, porque ela se dá na região periférica e não leva à compressão imediata da uretra. E aí, pessoal, qual vai ser então a composição epitelial dessa glândula, né? Dessa próstata? Lembrando que a próstata é formada por cerca de 30 a 50 glândulas túbulo-alveolares ramificadas. Ah, Pedro, o que é uma glândula túbulo-alveolar? Lembra, é um tipo de glândula exócrina. E aí, se você quiser perceber mesmo como é que é a estrutura dela, tem que assistir a videoaula de tecido epitelial, de glândulas. E lembrando ainda que, qual vai ser o epitélio formador dessas glândulas túbulo-alveolares ramificadas? Cuboide alto, ou seja, se é cuboide é simples cúbico, ou pseudoestratificado colunar, como representado aqui, ó. Beleza? E aí, pessoal, mais uma vez eu destaco a diferença de bibliografia. E mais uma vez destaco que não necessariamente eu vou encontrar um único tipo de epitélio naquela glândula, naquela estrutura. Porque em alguns momentos eu posso ver simples cúbico, em outras regiões, em outros momentos eu posso ver um pseudocolunar. Lembrando que se é pseudo tem que ser colunar, se é cúbico tem que ser simples. Ah, mas algumas bibliografias usam o termo colunar baixa. Sim, aí são variações. Mas a ideia é você entender que eu tenho esses dois tipos de epitélio que são encontrados nessas glândulas túbulo-alveolares ramificadas encontradas na minha próstata. E aí eu passo a imagem para a gente acompanhar. Vou precisar sair da tua frente para você conseguir observar com grande precisão. Pessoal, o que eu consigo ver aqui, ó, nessa imagem aqui? Nessa imagem eu consigo ver, ó, na letra C, o estroma prostático. O que é o estroma? É a região de suporte, né? Lembra que estroma e parênquima são coisas fundamentais que você tem que saber. Parênquima é a parte funcional do órgão, enquanto o estroma é a parte de suporte, sustentação. Então esse parênquima prostático aqui, ó, ou melhor, esse estroma prostático aqui, que é a parte de sustentação, ele é formado por um tecido conjuntivo e um músculo liso. Ah, Pedro, por que tem que ter músculo? Mais uma vez, para contrair e levar, né, a ejeção, a liberação desse líquido prostático. Lembra mais uma vez, parênquima é a região funcional do órgão, enquanto estroma é a região de sustentação do órgão. Então aqui, ó, na letra C eu tenho o meu estroma. Estroma é esse, que é formado por conjuntivo, né, por TCPD e músculo liso. Além disso, eu tenho o meu alvéolo prostático, né, aqui, ó, aqui é a cavidade, é a luz, aonde o epitélio vai acabar liberando o meu líquido prostático. Se eu pegar essa região aqui, ó, e ampliar, eu vejo exatamente isso aqui, ó. Nesse caso aqui, turma, nessa região aqui, eu vejo apenas o quê? Um epitélio pseudoestratificado colunar. Eu não vejo aqui um epitélio cúbico simples. Nessa região da glândula que eu cortei, eu não vejo cúbico simples. Eu vejo apenas o quê? Pseudoestratificado colunar. Essa é a ideia. E aí lembra também o seguinte, colunar é chamado também de cilíndrico ou prismático. É a mesma coisa. Agora volta para mim. E aí, pessoal, você não pode esquecer. Prismático, colunar e cilíndrico é a mesma coisa. Ah, mas por que tem então nomes diferentes? Infelizmente, na ciência, na biologia, às vezes tem várias coisas, né? Ou melhor, tem a mesma coisa que podem ter vários nomes distintos. Às vezes complica, né? Então, infelizmente, assim, a gente tem que gravar os três nomes, porque a gente vê os três com frequência. E lembrando ainda que nesse corte histológico específico, eu só vejo um pseudoestratificado colunar. Eu não consigo ver o cúbico simples, mas não podemos também abandonar essa informação que os livros trazem, que também pode ser cúbico simples. Perfeito? Pessoal, seguindo aqui, a gente tem a nossa glândula bulbo-uretral. E essa glândula bulbo-uretral, ela forma o chamado líquido pré-ejaculatório. Qual é a função básica do líquido pré-ejaculatório? Garantir uma lubrificação. Ah, Pedro, é só o líquido pré-ejaculatório que garante a lubrificação? Não, mas ele é um dos caras que garante a lubrificação. Essa é a função básica. E qual vai ser a composição dessa glândula bulbo-uretral? Ela também é formada por uma glândula túbulo-alveolar. Aqui, ó, representada aqui para você.
também é formada por glândulas túbulo-alveolares. Lembrando que glândula túbulo-alveolar é um tipo de glândula exócrina. Glândula exócrina é aquela glândula que produz a substância e libera fora do sangue, não podemos esquecer. E qual é o epitélio formador dessa glândula túbulo-alveolar? É um epitélio, como representado aqui, simples, cúbico. Então, se você olhar nessa imagem aqui, ó, eu vejo exatamente, ó, aqui a região da glândula, aqui a região da glândula, aqui a região da glândula, e eu vejo exatamente um epitélio simples, cúbico, ou simplesmente, se você quiser intimamente chamar, de epitélio cuboide. Perfeito, galera? Tranquilo? E aí agora a gente vai encerrando já o nosso bloco 3 e toda a parte de reprodutor masculino, encerrando com o pênis. Galera, vale comentar que isso aqui é um corte transversal do pênis. Então eu peguei o pênis, cortei ele e virei de frente para você. É o que você tá vendo. Quando você vê isso aqui, o que eu consigo perceber, galera? Eu vejo dois chamados corpos cavernosos. Eu vejo um cara que envolve a uretra chamada de corpo esponjoso ou corpo cavernoso da uretra. Lembrando que o final da uretra nada mais é do que o quê? Ou melhor, da uretra não. O final desse corpo esponjoso, ele se desenvolve na glande, na cabeça do pênis. Perfeito? Então, na real, eu tenho o corpo esponjoso ou corpo cavernoso da uretra, seguindo toda a uretra e lá no final ele se desenvolve na glande. Essa é a ideia. E aí, galera, esses aí são chamados de tecidos eréteis. Se eu então tenho a ereção peniana, é porque nesses corpos cavernosos eu aumento o fluxo sanguíneo. Agora, vale comentar contigo o seguinte, que envolvendo esses corpos cavernosos aqui, eu tenho uma estrutura chamada de túnica albugínea. Túnica essa que você conhece, que é formada por TCPD. Então perceba que eu tenho aqui, ó, túnica albugínea envolvendo os corpos cavernosos. Consigo ver também a artéria profunda do pênis, consigo ver nervos, artérias dorsais, veias. Revestindo aqui eu teria a minha pele, beleza? Lembrando que a pele é formada por epiderme e derme. Então, pessoal, a composição básica do pênis seria o quê? Uretra, corpos cavernosos e corpo esponjoso e a túnica albugínea. Porque pele está recobrindo, é óbvio que vai ter pele. Aí eu pergunto a você, pessoal, como é que se dá a ereção peniana? A ereção peniana se dá a partir de estímulos, né, de impulsos do sistema nervoso parasimpático. Então eu tenho estímulos sexuais, ativo o sistema nervoso autônomo parasimpático e começo a liberação e ativação parasimpática. Eu acabo resultando no aumento de óxido nítrico, lá nos corpos cavernosos. O óxido nítrico no corpo cavernoso, ele acaba ativando a chamada guanilatociclase. E o que a guanilatociclase faz? Aumenta um camarada chamado de GMP cíclico. Ele pega o GTP, converte em GMP cíclico. O aumento do GMP cíclico induz uma vasodilatação. E aí eu começo a ter o aumento do volume sanguíneo nos corpos cavernosos, que se enchem de sangue. Ou seja, chega mais sangue ao pênis. E além de chegar mais sangue ao pênis, o aumento do volume desses corpos cavernosos comprime as veias penianas. Ou seja, chega mais sangue e sai menos sangue. E aí eu consigo ter a minha ereção peniana. Tudo bem? Agora pensa, como é que o pênis vai amolecer? O pênis ele vai ficar flácido a partir de uma enzima chamada fosfodiesterase tipo 5, ou PDE5. Essa PDE5 ela degrada GMP cíclico, que é o cara que induz vasodilatação. Degradando o GMP cíclico, eu acabo com vasodilatação, o sangue começa a sair dos corpos cavernosos e o pênis começa a amolecer, começa a ficar flácido. Ah, Pedro, e qual é a ideia do Viagra? O Viagra é o inibidor competitivo de GMP cíclico. Calma aí, Pedro, não estou entendendo. Galera, ele é um inibidor competitivo, melhor dizendo, da PDE. Quando eu digo
GMP cíclico é porque ele se parece com o GMP. Então vou mudar para ficar didático. Ele é o inibidor competitivo da fosfodiesterase tipo 5. Pedro, não estou entendendo. Imagina o seguinte, a fosfodiesterase, ela quer quebrar GMP cíclico. Degradando o GMP cíclico, eu acabo induzindo a flacidez do pênis, o amolecimento do pênis. O Viagra, ele se parece com o GMP cíclico. Então ele pode se ligar ao mesmo sítio ativo da enzima PDE que o GMP se ligaria. Então, se a enzima PDE agora estiver ligada ao Viagra, eu não consigo mais me ligar ao GMP. Se eu não mais consigo me ligar a GMP, o tempo de GMP cíclico no corpo cavernoso aumenta. Se esse tempo aumenta, eu aumento a vasodilatação, aumento o aporte de sangue por mais tempo no pênis, mais tempo de ereção, mais tempo de sei lá o quê. Do que você quiser. Tudo bem, gente? Tranquilo? Essa é a ideia do Viagra. Então, mais uma vez, o Viagra é um inibidor competitivo de PDE5, que é a fosfodiesterase tipo 5, que deveria degradar GMP cíclico. Lembrando que o cara que estimula a ereção peniana é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Perfeito? Agora, pessoal, dá uma olhada, então, eu vou ter que sumir da tela de novo, nesse corte histológico do pênis. Mais uma vez eu consigo ver o que aqui, ó? Eu vejo o meu corpo esponjoso aqui, ó, que envolve a minha uretra. Que uretra é essa aqui? É a uretra prostática? Óbvio que não. Essa aqui é a chamada uretra peniana. É uma outra região da uretra, que não mais a prostática. Eu vejo aqui, ó, os meus corpos cavernosos representados. E vejo também aqui, ó, envolvendo os corpos cavernosos, eu tenho a minha túnica albugínea formada por TCPD. Essa é a ideia. E eu também vejo aqui, ó, os meus vasos dorsais do pênis. Lembrando que aqui, ó, eu tenho a imagem esquemática e aqui eu tenho a imagem real, a imagem verdadeira. Nem tudo que eu vejo aqui eu consigo ver nessa outra imagem. Mas grande parte do que eu vejo aqui eu consigo representar aqui também. Eu consigo evidenciar aqui também. Lembrando que o corpo esponjoso é chamado também de corpo cavernoso da uretra. Tudo bem, gente? Perfeito? Agora, volta para mim. Porque a gente encerrou a nossa aula de sistema reprodutor masculino. Dividindo ela em 3 partes, era isso que a gente tinha para comentar. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.